Olá, sejam muito bem-vindos ao Alpha Talks. Hoje a minha convidada é a Sara. A Sara é muito minha amiga, amiga do Dário, que também já esteve, amiga não, namorada do Dário, que também já esteve aqui. Faz-me sentido eu trazer a Sara, porque ela é psicometricista, então ela também trabalha muito esta componente da mente Uhum. aplicada ao físico, certo? À Ao metricidade, corpo, sim. Uhum. ao corpo, ok, ok. Também trabalha bastante com jovens e adolescentes e acho que é um trabalho muito importante, não só para quem é Uhum. jovem, mas também para quem é pai, compreender Uhum. isso. E para Uhum. isso também há uma coisa que eu quero falar que a Sara tem e que criou, Uhum. e vamos também falar sobre este processo de criação que é muito interessante, que é o jogo Playmento, Uhum. onde é um jogo para desenvolver a mente e as emoções, não é? Uhum. Principalmente as Sim, emoções. sim, sim. Uhum. Desculpa, eu venho sempre com a mente e as emoções por causa de, já sabes, Claro. né? Mas é algo que é muito interessante e que eu acho que faz todo o sentido partilharmos aqui no Alpha Talks e Uhum. ao longo desta horinha que vamos estar aqui a falar, vamos também tocar nestes assuntos e muito mais. Uhum. Tá? Sara, Sim. bem-vinda, obrigado por estares cá. Obrigada, Rodrigo. Nada, Obrigada por tranquilo. este convite. Ora é essa, ora é essa, ora é essa. Sim. Olha, está tudo bem? Estás bem? Tranquilo? Sim, vamos lá. Fixe. Sim. Então é uma Uhum. conversa banal, pá, fala ser a Sara, isso é o mais importante. Sim, sim. Então, quem é a Sara? Ok, então, eu acho que trouxeste aqui um tema que é muito interessante e que se calhar nem todas as pessoas que nos podem estar a ouvir podem conhecer, que é a área da psicometricidade, não é? E para chegar ao planeamento, eu primeiro sou psicometricista, ou melhor, primeiro sou a Sara, sou um conjunto de coisas enquanto Sara, não Uhum. é? E que do ponto de vista profissional sou psicometricista. No fundo, ou se calhar as pessoas conhecem mais como psicometricidade, não é? Eu sou a terapeuta ou técnica que trabalha na área da psicometricidade. Bem, o que é isto, a psicometricidade e que pessoas Exatamente. é que vêm à psicometricidade? E é sempre assim uma questão, não é? Um nome difícil. Psico o Uhum. quê? Psicomotorista? Não! Então, se calhar começando por aí, se te fizer sentido, uma das coisas que é importante aqui do ponto de vista da psicometricidade é que nós trabalhamos com crianças, jovens, há muitos colegas também a trabalhar com adultos e idosos, mas o meu caso em particular é mesmo com a população infantil-juvenil, e que trabalho, por um lado, com crianças com questões do neurodesenvolvimento, portanto, estamos a falar do autismo, a perturbação do espectro do autismo, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, questões de dificuldade intelectual, déficit cognitivo, mas também estamos a falar aqui de uma área de intervenção que trabalha muito, e se calhar esta é a área maior que me parece e que faz sentido dentro da área da psicometricidade, que é crianças que são encaminhadas, e quando eu digo crianças, eu normalmente tendencialmente digo crianças, mas crianças jovens e adolescentes também, Uhum. são muito encaminhadas em contextos de queixas ao nível de uma grande agitação corporal, uma grande impulsividade, às vezes até questões de agressividade, porque são crianças que muitas vezes não conseguem expressar tão bem, não Uhum. conseguem expressar não só as suas necessidades, mas aquilo que estão a sentir, não é? E aqui Uhum. já entramos um bocadinho nesta área mais de mente Yeah. que tu falavas há pouco, e portanto, ou questões mais de base de ansiedade, questões mais até na relação com os pais, que são crianças que têm dificuldade ao nível das competências sociais, ao nível da interação com o outro, ao nível de entender o que está a acontecer à sua volta, de Uhum. se comportar dessa maneira, e portanto, muitas vezes surgem em consulta, por um lado também crianças com esta base mais ansiosa e que, por um lado, se podem inibir mais, ou por outro lado, que normalmente é o maior número, aquelas crianças que vai com tudo, ou seja, que expressam corporalmente muito aquilo que são o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dificuldade em entender as coisas que lhes vão acontecendo e lidar com as coisas, em lidar com a frustração, que é assim uma área quase uma queixa, não é standard, não é? Eu não posso dizer isto desta maneira, mas surge muito em consulta estas questões. Então, muitas vezes a psicomotricidade, que é vista só como o lado do neurodesenvolvimento, não só, mas também e muito, através destas crianças que são encaminhadas porque agem muito corporalmente estes sintomas, passa muito pelo corpo toda esta forma mais Expressar. desorganizada e agida de expressar as suas emoções, expressar aquilo que é a forma como veem e entendem o mundo, não é? E que através da psicomotricidade, que tem uma perspectiva muito mais corporal
Uhum. E o planeamento toca muito nisto, não é? Eu acho que a mais-valia do planeamento é a parte mais corporal, porque já existem milhares de jogos sobre emoções, mas dentro da psicomotricidade nós trabalhamos muito do ponto de vista corporal. O jogo é um jogo muito lúdico, é um jogo em que eu sou a personagem, eu sou o monstro, eu sou o lobo, eu sou eu pessoa, sou Sim, estas sim. coisas todas, as crianças são também, e vamos estruturando de alguma forma este tipo de jogo. Este caso que eu estava a explicar é mais simbólico, mas depende da idade, obviamente, o jogo vai evoluindo também com a idade e toda a forma como a criança se expressa, mesmo até por este jogo, é também ela há um significado a atribuir. Que tipo de jogo é este? O que é que a criança traz? Que conteúdo traz? Que significado é dado? Uhum. Se não traz de todo, isso também tem uma importância e um significado, Que e portanto, fixe. se por um lado há miúdos mais crescidos ou mais capazes até de pensar sobre, se calhar faz mais sentido até, e já conseguem ir para uma psicoterapia verbal quando estão com alguma questão, não é? Uma Uhum. psicologia, algo nesta linha. Muitas vezes até miúdos mais pequeninos ou não tão pequeninos assim, mas que têm mesmo dificuldade em expressar pelas palavras, em expressar, em elaborar mentalmente, não é? Em refletir muito sobre estas questões todas, muitas vezes surgem numa primeira linha para a intervenção na psicomotricidade exatamente por a facilitar se calhar a adesão, por não ser uma coisa tão verbal e ser uma coisa mais pela via corporal, que é exatamente Pois, por onde o sintoma vem, que eu há exato. pouco dizia. Que lindo. Faz Epá, sabes, sentido. faz muito sentido, completamente. E é agir. Tu tiraste na FMH também, não foi? Sim, 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 sim. Yeah. E sabes que eu quando era miúdo, eu fiz psicometricidade. Ok. Cá em baixo. Era o professor Machado. Nunca mais me Sim. esqueci. E epá, eu lembro-me, escalávamos e Uhum, punhamos assim cordas tipo braço de ferro, epá, e fazíamos assim uma uhum, série de dinâmicas. Eu não sei, hei de perguntar à minha mãe qual foi o motivo. certo. Não sinto que tenha sido tipo uma criança, sei lá, muito enraivecida, mas eu sentia que Uhum, com o corpo eu expressava muito, com o uhum, exercício, uhum, com então uhum, pode ter sido por aí que a minha mãe percebeu e foi uma mais-valia, mesmo eu não tendo uhum. nenhum tipo de sintoma muito claro, estás a perceber? Sim, o que estás a dizer pode parecer, pode estar enquadrado e não havendo outros tipos de sintomatologia, não é? Há também colegas, eu não trabalho tanto nessa vertente, mas há Uhum. colegas que trabalham numa vertente muito, até podemos chamar Sim, educativa ou preventiva, ok. no sentido em que o que estão a estimular, no fundo, não é a minimizar nenhum tipo de sintoma, mas sim a desenvolver todas as áreas Competências. psicomotoras e as Yeah. competências, não é? Portanto, seja a parte Uau. do equilíbrio, a parte da lateralidade, a parte da motricidade global, não Uhum. é? Falando assim em termos mais simples, e isso tudo pode ser estimulado, não no sentido de que está em déficit, mas porque não estimular mais, não é? Exatamente. E há uma E ligação muito desenvolver. clara. Agora as pessoas podem estar a perguntar, "Então, mas isso não é o que o professor de Educação Física faz?" E aí tu saberás mais sobre a parte da Educação Física e do desporto, mas não no sentido em que há por detrás deste tipo de atividades, se quisermos chamar-lhe mais motoras, Uhum. puramente motoras, não é? Há uma associação muito direta com aquilo que são as aquisições académicas depois, por exemplo, não é? Então há uma liga, por exemplo, nesta coisa da entrada para o primeiro ciclo, está pronto ou não Uhum. está pronto, ou mesmo no decorrer do Uau. primeiro ano, segundo ano. Ainda hoje estava a avaliar um menino que tinha uma letra, o problema era só da letra, e a letra era só porque havia umas letras que eram muito grandes, portanto ocupava tipo 2 ou 3 linhas, e havia uma, e depois a letra logo a seguir era minúscula. E esta diferença de espacial, até Uhum. na forma como escreve, por exemplo, é uma das coisas também que pode ser, tem a ver com a estruturação Uau. espaciotemporal e é uma série de outros fatores, como o mexer o corpo, o correr, o andar, o equilibrar, a lateralidade, o conhecer um lado e o outro do corpo, que influencia, por exemplo, a letra. Então, às vezes, a psicomotricidade pode também ir nessa linha, Ok. mais de estimular áreas que até podem facilitar depois a aprendizagem das competências académicas. Muito bom. Eia, fogo, Uhum. estás-me a trazer isso e eu estou aqui a pensar, se calhar devia ter ido para a psicometricidade. Vê lá. Adoro. Epá, brutal, brutal, É brutal, muito brutal. giro. Até porque hum, não é, o nosso cérebro não é um músculo, mas funciona como um músculo, não é? Se nós Uhum. treinarmos, ele desenvolve mais, não é? Sim. As Uhum. religações neuronais, e é um Isso, bocadinho isso que tu também acabas por fazer através do isso. físico, vai Uhum. influenciar, a psique, não é? A Sim, mente. através eu vou dar um exemplo se calhar muito concreto, se Yeah. calhar pode ajudar também a entender melhor, para além desta parte da aprendizagem, que é Uhum.
o desenvolvimento típico, não é? Nós entramos Yeah. todos na escola para aprender. Vamos dar um caso e chamando aqui para a parte mais da mente. Uhum. Ansiedade. Eu trabalhei com adultos num contexto de psiquiatria, por exemplo, e nesse contexto, ou mesmo com adolescentes, e neste contexto surgiam muitas pessoas com grandes queixas de ansiedade, de agitação Mental? interna, mental, É a corporal, hiperatividade não é? mental, não é? Quase, Digamos não é? assim. Porque Toda eu esta também queria falar um bocadinho da hiperatividade e déficit de atenção depois. Ok, podemos falar também, claro. Mas, por exemplo, neste caso, eu de uma forma muito simplista, ok? Eu, às vezes pensava, porque diziam, mas eu estou na psicóloga, e certo, e que bom, então vamos fazer um trabalho conjunto, que é, eu, Sara, eu pessoa, não sou aquela coisa de a mente e do corpo, né? Isto não existe. Uhum. Existe a pessoa, é o Um todo. conjunto, não Uhum. é? Nós no Psicomostrado temos uma versão até, uma frase até mais filosófica que é o eu corpo, é eu, sou Uhum. eu. Quer dizer, Uhum. não há eu uma coisa e eu outra, somos um Exatamente. conjunto. E sendo assim, nós sabemos que quando eu estou mais agitada, mais confusa, mais a pensar em muitas coisas, mais preocupada, mais obsessiva com alguns temas, ok? Por estar muito ansiosa com algo. Isso é uma repercussão corporal, não é? A minha respiração fica mais acelerada, eu eventualmente eu não consigo parar quieta, se calhar vou estar sempre a fazer algumas coisas, não é? Podem Por surgir alguns exemplo, não é? problemas, eczemas, queda de cabelo, Há uma certo? série de questões, sim, há muita associação entre as questões de ansiedade e questões depois psicossomáticas, não é? Que se expressam Exatamente. pelo corpo aquilo que é o Uhum. sofrimento mental. Yeah. E na psicomotricidade, o que pode acontecer e o que nós tentamos de alguma forma trabalhar e desenvolver é, se pensarmos nesta lógica, que a parte, digamos, mental influencia aquilo que são a nossa apresentação e expressão do corpo, da mesma forma que se nós tivermos mais consciência, e aqui são técnicas, não tanto pelo jogo, mas se calhar técnicas de consciência corporal e muitos métodos que nós chamamos de relaxação terapêutica, Uhum. é um termo francês, a relaxação terapêutica, e há várias técnicas, umas mais ativas, umas mais passivas, umas mais de imagética, uma mais de visualização, o que Ai, é for, brutal. conseguimos, se tiveres mais consciência deste corpo e mais controlo, eu sinto que Uhum. controle é uma palavra Eu também controversa, mas não mais gosto de usar. regulação Uhum. sobre aquilo que é a tua respiração, sobre aquilo que é o teu estado corporal, sobre aquilo que são as tuas manifestações corporais externas, também tu consegues, tendo mais consciência disto, regular depois melhor aquilo que é o pensamento altamente acelerado e estas preocupações todas, não é? Ok. Assim, de uma forma muito simplista, Muito fixe. Muito podemos, simplista, mas é mesmo isso. Yeah. podemos pensar isto desta maneira. Então, às vezes, quando se pensa psicomotricidade, isto não é só para os miúdos que têm no espectro do autismo, não, porque há este lado também, não é? O Claro, que me parece, naquilo que é a minha prática, que de facto faz muito sentido, e depois sim, obviamente em contexto de equipa multidisciplinar, claro. muitas vezes com a psicologia, muitas vezes com o psiquiatra ou com o pedopsiquiatra, muitas vezes com o pediatra do desenvolvimento, e eu acho que assim é que ou com o terapeuta da fala, e assim é que acredito que faça sentido, não Yeah. é? O Simão vai logo para a psicometricidade. Quando é que podem entrar? Há pessoas, há colegas a fazer desde o berçário, portanto, É, desde o berçário os bebés começam a aprender coisas, não yeah, é? E claro, a agarrar coisas. a toda hora, a toda hora, a toda hora. Olha que giro, olha que giro. É Sim, pá, muito fixe. Muito sim. fixe. E é isso mesmo. A nossa mente influencia o nosso corpo, apesar de sermos um todo, e Sim. vice-versa. E as nossas emoções, e está tudo muito Uhum. Quanto interligado. mais consciência nós tivermos de nós no global, mais Uhum, regulado, maior regulação nós tenderemos a ter. Né? uhum, Nas situações, nos eventos da nossa vida, e estamos a falar de nós enquanto adultos e crianças enquanto crianças, que têm os claro, seus problemas à escala do adulto, exatamente. na sua visão. Yeah. E diz-me, por exemplo, a dança é Uhum. uma forma de terapia para organizar aqui talvez a mente, ou não? Quem gosta de dançar, quem tem essa Uhum. forma de expressão corporal, que diz, Às quando estou a vezes, dançar eu relaxo. Tipo, sim, imagina, eu acho que às vezes essa frase pode tornar banal como um processo terapêutico é diferente de uma atividade lúdica que me provoca claro, relaxamento, não sim, é? sim, sim, Ou claro, claro, seja, isto claro. no sentido em que, não é o meu caso, mas, por exemplo, pessoas que estão muito estressadas e gostam de ir fazer desporto para relaxar, está tudo Certo, certo, né? certo. Para Aham, descontrair, né? uhum. Ou de dançar, ou de pintar, Ou ou de de o pintar, que era o que eu for, estava a pensar quando estavas a né? falar da escrita, o pintar também deve ser uma O pintar também organização. ajuda a Uhum. organizar, é um movimento que ajuda, que te foca em algo e eventualmente te abstrai de outros tipos de Ah, pensamentos, eventualmente, não é? traz Porque estás coerência ao muito, cérebro. hum,
pode trazer essa organização e pode trazer esta ideia de tu conseguires desfocar-te ligeiramente daquilo que é o ruído e Problema. focar-te em algo, não é? Ok, sim, sim. Da mesma forma como tu, quando estás a aprender, eventualmente, num desporto novo ou um instrumento musical novo, provavelmente estás tão focado naquilo porque é uma coisa nova que tu nunca fizeste na tua vida e que tens que aumentar o nível de foco nele, Uhum. que eventualmente não estás a pensar nos problemas que está a acontecer no Yeah. trabalho. Fixe. É neste nível. Um processo terapêutico é um pouco diferente disto, não é? Um Ok. pouco muito, no sentido Sim, em que é sim. feita toda uma história da pessoa, é Claro, feita uma um estudo diferente, análise, uma um análise muito diagnóstico. profunda, Claro, uma claro, anamnese claro. sobre os diferentes contextos e é Uhum. estabelecido um projeto terapêutico com objetivos terapêuticos em conjunto, neste caso com a família, com o próprio, com a família, com o educador, o que for, e dadas estratégias para cada contexto e para a própria criança se autorregular nesses locais, não é? É Uhum. diferente. Boa. Embora não seja é bom, eu muitas vezes encaminho os meus filhos, olha, eu acho que uma atividade mais de arte marcial fazia todo o sentido, ou de isto ou daquilo, e Pois, encaminho, sim. porque eu na altura Não tive. substituir, Sim, acrescentar. eu tinha judo no mesmo sítio onde eu tinha a psicometricidade. Ok. Na altura os meus pais puseram-me no judo e eu fiz Muay Thai anos depois, quando estava na Ok. adolescência, que também foi uma altura. Agora que eu estou a pensar nisso, é muito interessante. É pá, brutal, estou a adorar já, estou a adorar. Foi uma altura muito importante para mim, porque Uhum, tinha alguns, se calhar não notava, e quem está a ver e uhum, que me conhecia, se calhar não sentia isso, mas alguns problemas de autoestima, uhum. a falta de confiança. E na altura que eu fui para o kickboxing e para o Muay Thai, eu ganhei uma autoestima e confiança completamente diferente. Não era que eu Uhum. tinha que ir agora a andar a bater na malta, nada disso. Até, Certo, até certo. pelo contrário, mas eu Uhum, comigo próprio sentia muito mais confiante. Ia na rua e não uhum, tinha medo, ou não tinha algum uhum. receio de Sim. que alguém me fizesse alguma coisa. Sentias-te com ferramentas para. Sim, e Olha, a lidar com isso é uma outras pessoas, analogia com interessante. raparigas, é pá, muito fixe. Ok, Isso é uma ok. analogia interessante com o pensar, que não tem nada a ver, vais pensar assim, "Ok, mas onde é que Bora, este bora, ponto vai?" isto é o Que Alpha Talks, é mesmo para a gente estar é uma aqui a ponte super curtir. interessante para pensarmos que uma criança que não tem, imagina, vou pegar no teu caso, imagina que até esse momento tu não te sentias com essas ferramentas para e portanto eras um miúdo mais inseguro ou mais inibido, Uhum, o que uhum. fosse, mais introvertido. Imagina uma criança que de facto também não conhece muito bem as suas emoções, que não as sabe regular muito bem. Então, à partida, será uma criança que quando elas vêm e que surgem, nós todos temos emoções em qualquer momento, não é? Exatamente. O que é que eu hei de fazer, não é? Ai, Quando ai, ai, ela vem, ai. exatamente. O que é que eu vou E fazer agora, o que agora? é que eu faço com isto? Porque como não sei, muitas vezes explode, outras vezes Pois, não, e para o lado contém, negativo, claro. ah, e desregula. Então, da Yeah. mesma forma, fazendo uma pequenina ponta aqui para a parte do playmento, e que nós ou de outras dinâmicas que permitam às crianças Ter ganhar mais consciência consciência sobre si, emocional. Uhum. é exatamente o que Sobre te aconteceu com o Muay Thai, que é, Yeah. eu estou mais consciente, tenho mais ferramentas, tenho mais capacidade, a emoção pode vir e eu sei lidar com ela. Uhum. É assim uma E, analogia um bocado sim, fora, sim, mas... sim. E eu vou Uhum, dizer, eu quando estava lá no Homes Place, nós passámos lá muito tempo e havia alguns uhum, momentos, ó, sei lá, não fechava um cliente, ou ficava mais estressado ou qualquer uhum, coisa, e enfiava-me logo no estúdio de kickboxing e pá, e estava lá a bater um uhum. bocadinho e já regulava. Estás a ver? Certo, Já me sentia certo. completamente diferente, o mesmo quando vou fazer surf, o mesmo quando, olha, o mesmo quando estou com o Simão. E quando Uhum, eu acho que isto é muito importante, ainda agora estive também numa sessão e estava a falar isto com o meu cliente, que é quando eu consigo ter aquela noção do que quais são os meus escapes positivos, atenção, uhum, uhum, que eu vou fazer, que é o paddle, que é o ir dar uma corridinha, que é o uhum, falar com não sei o quê, fazer mais não sei o quê, ele faz terapia, ele faz psicologia, faz coaching, uhum, tem todo um ambiente uhum. para se conseguir regular, para o ajudar, para ele ter mais autoconhecimento, Certo. principalmente para saber, olha, Uhum, está-me a apetecer, vou fazer assim, então, olha, uhum. agora vou, porque se eu não sei, quando acontece alguma coisa, a Ficas tendência, perdido. exato, Uhum, fico perdido. Olha, muito uhum. interessante. Olha, fixe, Sara, top, top. Já está a valer mil a pena, só estes Tá 20 bom. minutinhos. Olha, muito bom. Eu queria Uhum, falar da hiperatividade e déficit de atenção, porque o meu uhum. irmão, não é por isto que eu queria falar, mas acho que até soa bem, porque é algo pessoal e Uhum, acho que também faz sentido, porque acredito que cada vez mais há casos de diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção. uhum, Pode estar muito ligado. Nós estudámos muito isto na faculdade e sempre que havia trabalhos de desenvolvimento motor uhum. deixa-me só ver qual era o livro.
Tinha aqui comportamento motor, cognitivo e aprendizagem, Uhum. CMA, acho que era isto. É controle motor, sim, sim, sim. Não é? Lembras? Uhum. Também Sim, sim, tiveste, também fazíamos tive, o sim. exercício dos dardos com o Sim, sim, sim. olho. Yeah, Uhum. ok. Adorei essa disciplina e eu fiz lá um trabalho sobre hiperatividade e déficit de atenção, também muito para Uhum. compreender um bocadinho Uhum. a questão do meu irmão. E como é que a psicomotricidade Uhum. ajuda uma criança que tem hiperatividade e déficit de atenção? Tanto que o Uhum. meu irmão fez muitos anos de psicomotricidade também. Certo. Felizmente os meus pais sempre estiveram muito atentos a estas questões e Uhum. bem, Sim, que e bom. é muito Sim, fixe. E então fala-me um bocadinho nisso. sim. Ou se quiseres falar no que é e alguns sintomas, não Uhum. sei, Sim, desenvolve à imagina, vontade. esta é curiosa a história dos diagnósticos. Eu, psicometricista, não faço diagnósticos, isto é um médico que deve fazê-lo, não é? Ok, Pediatra ou pedopsiquiatra, com testes específicos, não é? Que permitem, ou até psicologia, com avaliação cognitiva também e psicológica, que permite ir perceber esse tipo de questões. ok. Agora, o que é que acontece? Às vezes fala-se muito, banaliza-se muito o termo de hiperatividade, não é? Imagina, o Simão tem 4 anos ou 3 anos e meio, não para quieto, é um hiperativo. Não, Pois. stop, Deixa-me só não dizer também uma acontece, coisa. não Tanto é? que o meu irmão também foi diagnosticado de dislexia e ele fazia os Bs em Ao Ds, contrário. Uhum. fazia o P, o Q, o 7 fazia ao contrário, o 9 igual, o 6 igual. Então ele Certo. espelhava muito Uhum. as Uhum. letras. Não Sim, sei, sim, e são coisas realmente não diferentes, não conseguia é? estar Uhum. quieto. São coisas diferentes, não é? Não São conseguia estar quieto. uhum. Uhum. Se ele na Mas que sala de muitas vezes aula. são comórbidas, Pois, muitas vezes são, claro, sim, claro. uhum. E eu, por Sim. exemplo, na sala de aula, deixa-me só dizer esta, acho que esta é muito engraçada. E eu trabalhei muito isto na pandemia com os meus clientes quando era personal trainer e ajudava em casa, para além da postura, porque eu Uhum. já não, mas era instrutor de Pilates. Então eu recomendei a comprarem uma bola de Pilates e em vez de estarem sentados nestas cadeiras, Uhum. sentavam-se na bola de Pilates e têm uma posição mais ereta. Uhum. E, por Uhum. exemplo, o meu irmão, que era uma criança que estava sempre distraído nas aulas, quando a Uhum. professora o sentou numa bola de pilates, ele conseguia estar mais focado. Uhum. Por exemplo, a fazer exercícios, Uhum. trabalhos em que era Uhum. individual. Faz sentido. Uhum. Porque se calhar o corpo estava ocupado ali, a mente Sim, conseguia estar tranquila e ele, sim. não sei. É, Consegues-me, é isso? é um bocadinho isso, ou Ok. seja, o que é que acontece numa criança, e há diferentes tipos de fenótipos, ou seja, de formas de expressão deste tipo, do mesmo tipo de diagnóstico, não é? Ok. Há 3 subtipos de hiperatividade e déficit de atenção, de Hum, PHDA. Portanto, há o tipo em que o sintoma que está mais prevalente é o déficit de atenção, há outro que é mais a parte da hiperatividade e há o outro que é o misto, que é ok. ambos em simultâneo estão num nível ela por ela, pronto, de uma forma também muito simplista. Uhum. E portanto, o que é que acontece em termos da intervenção da psicomotricidade, muito aí? Se de alguma forma, nesse contexto, o que é que queixas é que surgem muito? Bem, surgem, ele não consegue fazer, permanecer durante muito tempo numa atividade, ele saltita entre atividades, ele vai picar os brinquedos todos, mas depois não dá grande função ou grande interação com nenhum deles, é um miúdo que parece que não consegue, ou que tem dificuldade, por exemplo, quando estão no pré-escolar, a fazer as rodinhas da história, ele nunca consegue parar quieto, está sempre a chatear um colega, ou seja, está sempre a dispersar agitação por alguma via, não é? E há diferentes tipos de agitação motora, mas também acho que não, se calhar não faz tanto sentido para aqui, mas no fundo, por exemplo, quando a professora do teu irmão coloca isto, e ela conhecendo o caso, pronto, terá tido essa ideia e que foi uma boa ideia, porque provavelmente o que o ajudou foi, se ela queria que ele tivesse focado eventualmente naquilo que era o que estava a escrever no Tarefa. quadro, na Uhum. tarefa, e ele provavelmente estava, aquilo ou poderia ser aborrecido, que acontece muito para estes miúdos, eles fazerem rápido e depois ser aborrecido, ou não, como tem menos tempo de atenção, acaba por sair ao lado e portanto têm sucesso e acabam já por também estar aqui numa coisa de frustração Não acumulada faço, não quero também. porque não consigo e Sim, depois quero-me. Sim, ok, desculpa, depois desculpa. não, tudo certo. E depois Desorganiza o às vezes resto, sim, sim. desorganizam-se, não é? Aham. Desorganizam-se naquilo que é a tarefa que é para fazer, o que era primeiro, era isto, era aquilo, não é? Então pode ser confuso fazer, imagina um problema de matemática, normalmente a partir do 3º ano o problema de matemática já tem 2 ou 3 passos. Ah, É muito complexo às vezes a Yeah. ideia de organizar o que é um primeiro passo, o segundo passo, o terceiro Ok. passo. Então na psicomotricidade acabamos por trabalhar muito esta questão da organização, quer do pensamento, quer do movimento, dar mais função a este movimento. Ele não vai desaparecer, a criança não vai deixar de ter uma PHDA, porque sendo efetivamente esse diagnóstico,
é uma perturbação que está dentro das perturbações do neurodesenvolvimento. O que pode acontecer é ajustes, adaptações e aquilo que é aumento da funcionalidade ao longo dos vários contextos, ao longo do crescimento e do Pois, e desenvolvimento. estratégias para poder lidar, não é? Isso. No fundo. Nesse caso em particular dessa professora, provavelmente o que ela lhe estava a dar era um estímulo que lhe permitia, por um lado, canalizar a agitação do corpo para algo que o permitia, ao mesmo tempo, se calhar motivar-se mais para se manter em foco na atividade que ele tinha, enquanto o corpo podia estar a fazer aquele movimento e que dispersava aquela, entre aspas, agitação Exatamente. e organizava no sentido de maior foco. Claro. Eventualmente pode ter sido isto, ok? Uau. Atenção, não vamos dizer que todas as pessoas que têm um filho e que estejam a ver isto com um PHDA, que uma bola de pilates vai ser a solução. Exatamente. Isto é, obviamente, que terá sido enquadrado dentro daquilo que foi o teu caso, não é? O caso do irmão. Sara, estou-me a arrepiar e tudo a dizer isto. Os meus pais, eles ainda bem, sou muito grato, faziam tudo por nós, e então com o meu irmão era mochilas XPTO, tinham uma escrivaninha, ele tinha que ter uma cena específica para poder escrever, foi essa questão da bola de pilates, mil e uma coisas que eu nem sei, nem sei que eles faziam, porque pronto, não estava consciente, mas eu lembro-me que fui não sei aonde só para fazermos uma cadeira não, uma mesa para o meu irmão específica para ele escrever. Com o tampo inclinado, não é? Exatamente, com o tampo inclinado. Então, pronto, acho que é E importante. aí já tinha mais a ver com a questão da dislexia, não é? Pronto, que também... acredito, exatamente. Mas o que eu sinto muito é que, felizmente, os meus pais estavam muito conscientes, procuravam muito isso, e acredito e acho que é muito importante termos esta consciência e passarmos este conhecimento às outras pessoas. E já agora, por falar nisto, onde é que as pessoas te podem encontrar? Se alguém tem interesse já, quer trabalhar contigo, imagina, nesta área da psicomotricidade, ou conhece alguém que se calhar precisa, onde é que te podem encontrar? Olha, neste momento eu estou a viver em Aveiro, portanto será na zona de Aveiro que eu estarei por aqui, quer em contexto clínico, também em escolas, e em Lisboa ainda continuo em Lisboa, portanto também é um sítio onde depois através das redes também podem ver onde é que estou. Ok, Sara Duarte, psicomotricidade. Isso, Sara Duarte Psicomotricidade, no Insta, no Facebook, no site, isso tudo. E é muito fixe, meu fogo. Adoro. É engraçado, não tinhas sequer tanta noção do que era do trabalho exato, não é? Já tinha pensado nisso, até porque nós já tínhamos falado um bocadinho, mas é muito interessante, é muito fixe, e acho que, por exemplo, eu como vim da área do exercício físico e agora estou muito focado no desenvolvimento da mente, do cérebro, da aprendizagem. Para além disso, o Simão também me puxa um bocadinho eu procurar, eu estudar um bocadinho sobre isto, sobre estas questões do funcionamento, do crescimento e tudo, desenvolvimento, exatamente. É uma ponte super interessante a se fazer, e é fixe, gosto. E é muito fixe, obrigada por Ora, fixe que a psicomotricidade entre neste espaço também, que eu acho que de facto às vezes não é tão encaminhado, ou não é tão uma primeira linha de intervenção, por não ser ainda muito conhecido, não é? Pois, eu acho que é e isso. eu acho que é porque ótimo imagina, poder... eu vou dizer, por exemplo, eu na faculdade, eu nunca procurei muito o que é que os psicometricistas faziam, mas lembro-me, em músicas a malta gozava com que era da psicometricidade, que trabalhava com os devs e não sei o quê. Não tem que ser só isso, não é? Não. No fundo é para qualquer pessoa que queira ou adquirir novas competências, lá está, de regulação e de consciência corporal, como, se for necessário, a parte terapêutica, digamos assim, também é as duas componentes, não é? No fundo. Sim. Embora as músicas fazem esse sentido, porque naquilo que é a nossa maioria de colegas a trabalhar, eventualmente, diria que sim, a maioria, trabalha mais focado efetivamente nas questões do neurodesenvolvimento, como a questão das ciências, como a questão das dificuldades de aprendizagem, e eu acho que tem a ver um bocadinho com isso, não é? Pois. Sim, não é por já há mal, de todo o outro certeza, lado, mas... não, e há este outro lado, que eu Claro. acho que é fantástico. Uau! E por exemplo, eu agora vou fazer 25 anos, daqui a uns dias, posso fazer psicomotricidade na mesma, certo? Sim, tu há pouco falaste que tens colegas que trabalham com adolescentes e com malta mais com idosa. adultos. Com adultos. Sim, também, com adultos e com idosos. Sim. Daquilo que eu conheço, os colegas que trabalham com adultos habitualmente em contextos de quadros psicopatológicos, ok? Estamos a falar de questão... Não tem de ser, ok? Certo.
Mas Mas daquilo que eu conheço, ok, ok. colegas que estão, não tem de ser, até porque na própria faculdade, e que nós aplicávamos estes métodos a nós próprios, eu beneficiei imenso. Eu, em 6 meses, comecei a dormir como nunca tinha dormido, Lindo. super, não é? E, portanto, com muito maior capacidade também de autorregular nesse nível. Agora, isto para dizer que, em contexto profissional, aquilo que eu conheço é que, embora tenha já participado em alguns projetos de gestão de stress em empresas, por exemplo, que é uma coisa gira de poder se poder fazer, mas não conheço quem esteja a trabalhar nesse contexto, mas sim em contextos como ou associações, IPSS, ou contexto hospitalar, em contexto de psiquiatria, não é? Em contexto de consulta externa, consulta Uau! aberta. Mas imagina, Sara, num lar, pessoas Uhum. que possam, se calhar nunca tiveram tantas ferramentas, que se calhar é um sítio em que possam não ter tantas atividades. Uhum. Olha, aqui está ela, Na câmara. na câmara tramada, Sim. o psicometricista, se atuar lá, pode ajudar muito a tratar, a trabalhar estas questões com a Sim. pessoa, não é? Daquilo que eu sei. Dinâmicas e a mexer o corpo. Porque Sim. isto também, porquê? Porque deixa-me só fazer a ponto com a hiperatividade que eu queria falar há pouco, Uhum. que é, vemos que a taxa de sedentarismo aumenta muito. Os miúdos estão cada vez mais em casa, nos computadores, nos telemóveis, a ver as televisões. Nós andamos sentados o dia todo, seja no trânsito. Então, obviamente, a nossa mente, ela não foi desenhada para estar parada, no fundo. E o Certo. nosso corpo igual. Então, Uhum. juntar, ou é possível que haja mais diagnósticos também, talvez de hiperatividade e déficit de atenção hoje em dia, porque os miúdos também estão muito parados. E isso, de alguma forma, pode Uhum. influenciar o cérebro, ou não? Uhum. Sim, pode influenciar, sendo que um quadro de PHDA que seja diagnosticado, obviamente, e novamente eu expresso aqui porque não faço diagnósticos, Certo, né? certo. E quem de direito os faz, e quando os faz, isto é uma perturbação que nasce com a criança, Ok. ok? O cérebro não significa que eu não tenha um comportamento muito agitado ou um comportamento eventualmente muito opositor. Uhum. Ok. Há correntes teóricas que até não consideram a perturbação da oposição e desafio como uma perturbação real. Consideram que a oposição é um sintoma e o desafio é um sintoma dentro de que encaixa em outros quadros patológicos, ok? Ok. Ok. A PHDA surge, existe no próprio cérebro logo à partida e que pode tender para ir mais para um lado ou mais para o outro. Okay? Ok. É, de alguma forma, estruturalmente isto já existe. Há relatos de mães que desde bebê, claro que só olhando para trás é que conseguimos fazer isto, não é? Mas estão com 8 anos agora e é feito o diagnóstico pelos E critérios. analisam. É muito difícil fazer um diagnóstico de PHDA, não é uma coisa leviana, nem é uma Uhum. coisa porque é agitado e agora vai tomar Pois. todo, ok? É um diagnóstico complexo e que obedece a muitos critérios. E, portanto, há pessoas que a certa altura, quando fazem história para trás, já conseguem, porque já têm mais do que um filho, eventualmente, e até conseguem, realmente eles já quando era mesmo muito bebezinho, o padrão até dos movimentos deles era um bocadinho diferente. Uhum. Não quer dizer que agora, malta, tínhamos que estar Yeah. todos a olhar a Será este que nível. é? Claro, claro. Não, está tudo certo. As coisas vão surgindo quando têm que surgir e se A- surgirem, há muita coisa para se poder fazer Exatamente. para ajudar. Até eu já Uhum. ouvi que pode estar relacionado com uma evolução da nossa espécie. Tipo, Uhum. génios tipo Uhum. Einstein era disléxico, sei lá, o Tom Cruise, que é um excelente ator, era disléxico, ou é. Uhum. Uhum. Não, eu estou a falar agora da dislexia, sei que são coisas Certo. diferentes, Sim, mas, sim, sim. mas na Sim, o altura, Anthony Hopkins, que supostamente é Asperger, porque já não existe este termo, mas era dentro do espectro do autismo. estás a Não ver, ou sei. seja, há grandes génios que Sim, têm sim. algum tipo de, não sei, como é que se diz, como é que eu posso dizer, perturbação, não é? Sim, sim. Ok. Uhum. Uhum. E então não significa que agora está tudo perdido, não é? Há sempre coisas a fazer e que Isso todo. às Uhum. vezes as nossas fraquezas poderão ser as nossas forças. Sim. E Sim. conseguirmos usar isso é que eu acho que é muito importante e talvez a psicomotricidade, talvez não, já percebi que é isso que faz, é Uhum. conseguires usar isso, ter estratégias para lidar E e potenciar. potenciar, exatamente. Olha que fixe. É muito fixe. E Yeah. só para terminar, se calhar, Uhum. esta lógica de às vezes é muito assustador quando há a possibilidade, não é? De o nosso filho Ter dar ali algum, coisas que não que nos fazem soar os alarmes, não é? claro. E há muitas vezes esta lógica de então não vamos deixar. Ou o pediatra diz, não, é o ritmo, e está tudo certo, e de facto as crianças têm todas o seu ritmo, mas também não há mal nenhum É perceber, em perceber e prevenir. avaliar.
avalia-se, não é? Exato. E se houver alguma coisa para estimular, fantástico, podemos logo estimular aos 3 e não esperamos Claro, pelos 6 que teve 3 anos de atraso. claro. Não Faz é? Ou todo o seja, sentido. uma ideia muito preventiva e muito normalizadora, se esta palavra Sim, existe, sim, sobre isto, não claro. é? Está tudo certo, que é, Yeah. vamos ver, está tudo bem, e bora lá, e a partir do momento consegue-se estimular, Uhum. não é? Concordo plenamente. Muito fixe. Até porque o nosso cérebro tem a neuroplasticidade e muita Claro. facilidade em Uhum. adaptar-se e nós temos esse poder e por vezes não olhamos para ele e não Uhum. Ou desenvolvemos. não sabemos, às Não vezes não se sabemos, sabe, é isso, não se não tem é? consciência. Olha Sim. que fixe, olha que fixe. Uhum. Diz-me uma coisa, pegando agora nesta parte da consciência, e eu ainda quero ir ao ponto de tu teres tirado a certificação de coaching e ao Uhum. planeamento também, como é que foi toda essa estrutura, mas o que é qual foi assim, a maior aprendizagem que tu tiveste em relação à psicometricidade? Se pudesses, tipo, sei lá, Ui, se um insight, uma coisa que tipo, ei, a psicometricidade, não sei, alguma coisa, vem-te alguma coisa assim, é difícil, é muita coisa, não é? sabes o que, sabes porque é que a mim é difícil responder a isso? Eu sou muito apaixonada por isto que faço. Uhum, Hum, e venho muitos dias muito contente com pequenas coisas que vão acontecendo, sabe? Há dias, claro, que são mais difíceis, os miúdos também têm dias difíceis, não é? Mas que, sei lá, uma das coisas que me deixa sempre muito fascinada por acaso às vezes o planeamento permite-me chegar a esta sensação de fascínio em relação a fixe. isto, que é, às vezes mais do que os próprios miúdos, ajudar os pais a ter um entendimento sobre os miúdos. Uau, Vou dar um yeah. exemplo. Então, um exemplo, muitas vezes, como eu te disse, há muitos miúdos que são encaminhados por questões de grande agitação. Não estou Uhum. a colocar rótulo de diagnóstico, ok? Estou a pôr sintoma. É muito agitado, é muito, quando se frustra, é muito agressivo com os colegas, é muito, sei lá, isto ou aquilo ou aquilo. Sim, Portanto, são pais, muitas vezes, também muito massacrados com estas queixas. E muitas vezes é difícil tu empatizares com os comportamentos de raiva, de zanga, de agressão, de oposição, em que sejam constantes. O último que agora me está a vir à cabeça e que foi através do planeamento foi, de repente, conseguir o miúdo que não verbaliza, que até está dentro do espectro do autismo, uhum. ligeiro, se é que isto não se pode chamar assim, mas está, portanto ele consegue verbalizar perfeitamente, só que tem dificuldade em identificar o que sente, em ingerir o que sente, e portanto as coisas quando saem de forma muito descontrolada, Pois, mesmo. E portanto aquilo que neste caso que me está a vir à cabeça com a tua pergunta surge é, de repente, a possibilidade de ele poder, não verbalmente, porque não o conseguia transmitir verbalmente, porque não sabia que nome atribuir uhum. isto estava a sentir, mas identificar a carta da tristeza, por Pois, exemplo. E, de repente, não foi tanto tão importante, se calhar, assim, o significativo para ele identificar que quando chegava a casa o que sentia era tristeza e frustração, mas foi muito mais relevante, eu permitindo a autorização dele, porque é adolescente, se a mãe poderia uhum. ver o que tínhamos feito, obviamente, isso seria importante para a mãe saber que ele também se sente assim, ele aceitou, e então chama a mãe e a mãe entender que por trás daquilo tudo que acontece em casa, por trás da zanga toda, da raiva, da agressão verbal, da oposição, do difícil que é constantemente, Yeah, está um o que miúdo ele sente, triste. exatamente. E Fó. é muito mais impactante e tu consegues empatizar muito mais com a tristeza do outro do que com a raiva do outro. Claro. Somos assim, Sim, não é? sim, Se sim, eu sim, tiver sim. alguém a disparatar e a querer me bater e tem alguém que está triste, a Eu vou. minha reação vai ser diferente, não Uhum, é? uhum. Embora que a raiva também possa ser despoltada exatamente por essa tristeza de base, Claro. mas e às Yeah, vezes eu fico muito fixe. fascinada com este impacto que é ajudar, por um lado, os miúdos a expressarem-se, a organizarem mais o seu pensamento, a adequarem o seu comportamento, ou, por outro lado, e pelas questões mais do neurodesenvolvimento, pá, é incrível, de repente tu Mesmo. conseguiste ter um miúdo, hum, sei lá, que A lidar diferente, a não é? lidar, A a ser fazer mais coisas, normal, a ser mais autónomo. autónomo, ok. Imagina, podemos pensar, já tem um déficit cognitivo XX, já tem não sei qual que idade, já tem 15 anos, imagina, o cérebro já não é tão plástico, a capacidade de aprender já diminuiu e a escola também não é assim tão potenciadora Aberta. depois Pois, a certa altura nestas pois. idades, é muito mais nas idades precoces. E de repente tu teres um miúdo que, com muito treino e muito trabalho, consegue despachar-se de manhã e vestir sozinho. E de repente consegue preparar o pequeno almoço. Pois. Então isto são coisas tão básicas, sabes? Fô, que E que é cena. extraordinário. E Só que para o miúdo, mas para os pais. para Não todos, é? Que era sim, aquilo que estavas a sim, falar no sim, início sim, e é pá, muito fixe. Então, com o planeamento, tu tens sim. desenvolvido isso.
Sim, não é? Então, o planeamento, sim. antes, explica-me o que é o. Vamos tentar seguir esta ordem, que é o que é o Ok. planeamento, Uhum, como é que o planeamento ajuda, e certo, depois eu quero perceber toda a linha de construção, a história por ok, trás do planeamento. certo, ok. Não, escolhe tu como é que tu preferes falar, mas eu vou falar nestes 3 pontos. Anda lá. Estás desorganizado, então vamos Desculpa, organizar. já, preciso da bola de Pilates. Não, Não, estou a estou a brincar. brincar. Ok, ok. Não, ok, então vou seguir a tua lógica. O planeamento surge. Não, assim já estava a mudar de lógica. O planeamento é um jogo de cartas, portanto, eu posso mostrar aqui, tu mostraste a caixa, eu vou mostrar Uhum. aqui as cartas. O planeamento é um jogo de cartas que propõe desenvolver e estimular a inteligência emocional das crianças e dos adolescentes. Eu coloco aqui para crianças a partir dos 4 anos, e há muitas pessoas que me dizem: ai, mas a partir dos 4 há muita coisa, porque é que não há antes? Uhum. E há Ok. muitos recursos para antes, há o Monstro das Cores, que é fantástico, há uma série de coisas, de livros, de materiais para crianças mais pequeninas, em que o foco é a expressão facial, daquelas Uhum. 4, 5 emoções, digamos, mais, não é principais, mas que são básicas e, portanto, as crianças também identificam mais facilmente a tristeza, o medo, a raiva, a alegria e, eventualmente, o nojo, se nós quisermos incluir. Um, o que eu trouxe a mais com o planeamento, e a partir dos 4, exatamente porque é uma fase em que a criança está mais capaz de entender o outro lado, mais capaz de se expressar, E de nós falar, de entendermos melhor o que ele está a identificar, expressar. Exatamente, sim, exato. de fazer uma associação. Uhum. Realmente estou sentindo assim porque aconteceu aquilo. Pronto. E, portanto, o planeamento é a partir de, a partir de crianças com 4, e o que ele propõe são 2 baralhos, Uhum. em que um destes baralhos é de carta, são emoções no total, uma de um lado as cartas dos meninos e do outro lado as cartas das meninas. Portanto, eu usei aqui algumas, portanto são 15 emoções porque é que são 15? Porque eu queria que fosse mais do que aquilo que são estas tais 5 mais, Uhum. que nós ouvimos mais falar, ou que os meninos estão mais habituados a falar sobre. E tocando aqui na lógica do surgir, porque eu queria, isto inicialmente, Rodrigo, era só para mim, era só para Yeah. o meu trabalhito, eu precisava disto, fazia-me sentido criar Que este lindo. recurso, e portanto fazia-me sentido trazer também emoções que dentro do contexto terapêutico eram Sentido úteis. de trabalhar. Uhum. A frustração, a Estava a ansiedade, ver a gratidão, a gratidão, que é uma coisa que a, também os a- miúdos não percebem muito bem, a não é uma coragem. palavra que nós Yeah. usamos, não é? Pronto, e portanto, para além destes 2 baralhos, ou melhor, deste baralho que tem o menino e que tem a menina, há ainda um outro baralho, que é o baralho das perguntas, isto se calhar para miúdos um bocadinho mais crescidos, ou não tão crescidos, mas que já consigam entender a pergunta e conseguir responder. E portanto, o segundo baralho temos perguntas como: o que é que esta emoção quer dizer? Que vou-te Uhum. dizer que é uma pergunta muito difícil, e mesmo em workshops com equipas, com o passo, às vezes os próprios adultos não sabem o que é que quer dizer, sei lá o que é que quer dizer, então quer dizer, e ficam muito aflitos. A certa altura saiu o amor a uma pessoa num workshop que fiz, e o que é que esta emoção quer dizer? E a pessoa ficou, "Hum, então quer dizer que gosto, mas não é só gostar", e ficou numa confusão do que é que havia de dizer. Claro. O que é que quer dizer? Quando é que te sentes com esta emoção? Ou é uma pergunta que eu gosto muito, que é: quem é que tu gostavas que sentisse mais vezes ou menos vezes esta emoção? E depois surgem coisas muito giras, que olha, gostava que a minha mãe sentisse menos vezes isto, porque às vezes está sempre muito ocupada com as coisas. Ou gostava que lá em casa estivessem todos mais alegres, por Uhum. exemplo. E surgem Uau. coisas nesta lógica. Mas e ainda não toquei aqui no foco principal que me fez criar o planeamento, que é a ideia de que não é só a expressão facial, e depois desta introdução toda em que nós falámos do que é psicomotricidade e que trabalha através do corpo, é que de facto o planeamento, todo o corpo fala quando Pois. se trata de uma emoção. Aqui temos o menino da alegria, aqui temos o menino da ansiedade, assim, mais tenso, Uhum. mais contido, mais inibido. Se quisermos, temos Tenho aqui aqui, também, ó, a coragem, tens a coragem, assim, com mais aquela postura forte, de, não é? exatamente, o Exatamente. medo, a roer as unhas, O medo a né? roer, uma menina muito zangada, com os ombros para Os cima, os braços pulsos muito firmes. esticados, pulsos muito fechados. Portanto, Que a giro. ideia é que não é só um jogo sobre emoções, porque esses já existem, é um Aham. jogo que permite aliar aquilo que a psicomotricidade trabalha. Isto é uma psicomotricidade de pensar que é
o que é que eu sinto e como é que o meu corpo está. Por isso é que algumas das perguntas também remetem muito para isto, que é como é que o meu corpo fica com esta Uhum. emoção, como é que a minha respiração fica, como é que a minha expressão facial fica, que esta é mais óbvia para os miúdos, Pois. Uau. E para os mais crescidos também. para os mais crescidos também, Não é? e os Porque bem mais imagina, crescidos. eu vejo, e isto é muito fixe, até para malta, para empresas. Uhum, uhum, Não sim, é? Não sei, uhum, epá, eu vou dizer, eu sou aquela pessoa que tipo, eu vejo como é que dá para dar em qualquer coisa. Isto dá para encaixar aqui, isto dá para fazer aqui. Epá, então é um jogo tão completo que dá para fazer, utilizar tantas formas uhum. que, pronto, que é sempre útil e qualquer pessoa pode adquirir, certo? Agora fazendo aqui um Certo, bocadinho de sim, publicidade, que acho que também faz sentido e é importante quem quer sim, aproveitar. e vou-te dizer, portanto, o jogo em si, ele propõe 6 dinâmicas, portanto, 6 jogos em que depois as pessoas dizem muitas vezes, ai, mas ele não gosta de falar sobre emoções. E eu, pois não, claro que não É gostas de este falar, livrinho, nem os adultos. é este, Exatamente. este Este manual de é instruções, manual, não é? manual de instruções, é isso mesmo. Sim, exatamente. Tem os 6 jogos, portanto, com Uhum. ilustrativo também, e depois tudo muito bem explicado, hum, em que me dizem, sim, mas não gosta muito desta coisa. Eu digo, pois, mas nem nós adultos às vezes gostamos muito, não é? Ou não é Pois, fácil. Então, então e de brincar? Será que ele gosta? Ah, mas o meu filho gosta de brincar, pois com certeza. Então este jogo permite brincar, pois. Então lá está, permite de uma forma lúdica aprender e desenvolver. isso. Sem ser Estes tão 6 sério, não jogos, é? Sem sem ser ser, tão sim, e sem chato, ser aquela boring. seca, sim, agora vamos falar sobre como é que eu me estou a sentir. Yeah. Não tenho vontade. Então, adolescentes, meu Deus, isto Pois, nunca hum, querem, não é? é sempre tudo uma seca e aborrecido. Epá, mas Mas é tão importante. estes seis jogos permitem exatamente através de um jogo muito, é jogo, lúdico, não é? Há um jogo, há um objetivo para ganhar, ok? Em que os miúdos estão ali entusiasmados para adivinhar qual é a carta porque ganham mais pontos, adivinhar a tua mímica, e através destes jogos estamos a fazer milhares de coisas, estamos a fazer milhares de coisas que estão na base, se pensássemos assim numa cabeça de iceberg, ok? Na nossa Sim. cabeça há aqui um iceberg, e se nós exigíssemos cá em cima na pontinha do iceberg, aquilo que nós pedimos às crianças que é regula o teu comportamento, não é? E eles, o que é isso? Organiza-te, não é? Claro que não pedimos sequer isto verbalmente, mas é aquilo que nós esperamos que aconteça, ou Uhum. que desejamos que o nosso filho faça, ou que o nosso aluno faça, não é? Mas o que é que nós lhe estamos efetivamente a pedir quando pedimos essa pontinha de iceberg? O que está cá de baixo é que lhe estamos a pedir que ele seja capaz de identificar, para regular o comportamento, não é? Que seja capaz de identificar o que está a sentir, que seja capaz de nomear, de reconhecer no seu corpo aquilo que está a sentir, de reconhecer e identificar no outro o que está a sentir, de ser capaz de ter flexibilidade de pensamento para, perante uma situação, ou perante um problema, ou perante um conflito, se eu for muito rígida, eu vou só olhar para a solução A. E eu vou continuar a tentar a solução A. E imagina que a solução que funciona é a Z. Eu, se não vou até a Z tentar, ou mesmo que não seja um percurso tão longo, que seja logo ali a B, mas se eu não consigo vê-la, eu vou continuar a bater naquela, a frustrar, e isto vai escalando até eu ficar muito zangada, com raiva, e aquilo desorganizar-se e descompensar o comportamento. Não é? Então, quando nós pedimos regula o teu comportamento, novamente, não é verbalmente, mas nós esperamos que isto aconteça, não é? Estamos também a pedir que, no fundo, a criança seja flexível ao ponto que, perante um problema, ela seja capaz de encontrar as soluções adequadas e não se desregular no entretanto, não é? Uhum. E, portanto, fazer isso tudo, isto precisa ser trabalhado, portanto, no fundo, seja através da mímica, da expressão corporal, de eu conseguir identificar no meu corpo estes sinais, de eu identificar no outro estes sinais e, portanto, inevitavelmente estamos aqui a trabalhar o processo de empatia. Portanto, todas estas questões são trabalhadas através de meramente jogos. E atenção, isto não é pólvora inventada, isto Claro. é pensar naquilo que é o mais intrínseco a nós, que é aquilo que nós Uhum. sentimos. Uau, muito É. fixe. Então, Sara, como é que surgiu tudo isto? Como é que Uhum. uma psicometricista, como é que inventou um jogo e que já está no país inteiro? Sim, está. Super incrível. Está. Estava já há pouco a perguntar onde é que as pessoas podem encontrar. Neste Certo. momento podem encontrar no meu site e sim, no meu site, que é publicado também nas redes sociais, que é Sara Duarte Psicometricidade, e portanto no site podem obter o playmento. Dizer-te que como é que isto surge é um contínuo, isto não sou de repente a Sara que do nada aparece aqui com um jogo. Claro. Obviamente que isto foi sendo
construído, e até para pessoas se calhar mais novas que nos possam estar a ver, ou que estejam a se criar algo, ou de empreender dentro da sua área de Boa. expertise ou o que for, é pensar que as coisas não se chegam, pensando no coaching, né, do ponto A até o ponto B, não se chega ao ponto B do nada, não é? Há todo um processo que é balizado e é sustentado por aquilo que é a forma como nós nos vemos, como nós, as nossas crenças, com os nossos valores, com aquilo que nós ambicionamos, com aquilo que é as nossas necessidades. Sou uma pessoa com mais necessidade de certeza, então inicialmente isto era muito difícil, a ideia de eu não saber se isto ia funcionar, porque não sabia, não é? Claro. Ou sou também uma pessoa mais regida por inicialmente com esta crença de ai, mas é só um joguito, Vale a não é? pena, Não vale a sim. pena, não Será é? que vai Esta ajudar? ideia. E foi, obviamente, é muito mais empoderador quando tu estás próximo de pessoas também que te fazem ver esse outro lado e ver que sim, porque é que o outro consegue e tu não irás poder conseguir. Ou seja, em vez de. O que é que Sim, tu és a menos, ou o que é que tu és a mais, ou o que for, que te distancie, não é? está Diz, tranquilo. diz. Não, parou aqui um bocadinho e ia aproveitar para falar. É mesmo importante, porque nós às Uhum. vezes nós achamos que não vamos conseguir e que não vai valer a pena, e porque a maior parte não consegue, em vez de nos focarmos nas possibilidades que existem, Uhum. estamos a focar na probabilidade que é de dar sucesso, e que às vezes pensamos que a probabilidade é pouca, então não vale a pena. Há tanta Sim, possibilidade aí, fogo. e vem o Uau! medo do sucesso e o medo de falhar e aqueles medos todos que nós conhecemos, Uhum, não é? Do uhum. ponto de vista do coaching. E foi interessante esta coisa de, inicialmente, eu só queria fazer um joguinho para as minhas sessões, dava-me jeito, eu gostava de ter outro recurso para trabalhar estas Uhum. questões. E depois comecei a pensar, sim, mas eu podia lançar isto então só para psicometricistas, certo? E alargou-me, ampliou, não é? E de repente vou para a certificação de coaching. E o jogo era um protótipo na altura só, portanto, opa, eu só gosto é de ser terapeuta, eu não gosto de ficar nada da parte de marketing e gestão, e Uhum. portanto, para mim isto era só, eu só queria era que o jogo saísse, para eu poder usar e trabalhar na minha cena, ok? Ahm, Foi todo um processo de descobrir primeiro como é que isto funciona, e depois faço a certificação, e estou dentro da certificação já com um protótipo, portanto não era este jogo com este tipo de papel, com estas cartinhas assim já todas terminadas, mas era um protótipo, que eu é que tive até a cortar na véspera para poder mostrar às pessoas, portanto, não Uhum. foi a gráfica, fui eu que andei Sim. a recortar de folhas A3 para mostrar às pessoas o que é que era o polimento. Ahm, e as pessoas que não tinham nada a ver com a minha área de intervenção, que era, imagina, um contabilista ou a área de gestão, diziam-me: ai, mas isto é incrível, porque os meus filhos, eu podia jogar isto com miúdos. E eu pensar, sim, mas eu estava só a pensar para os terapeutas, para os Contexto daquilo. psicometricistas, para a parte terapêutica. E alguém me diz do género: oh Sara, mas são só os miúdos com a terapia que têm emoções. Opa, e caiu-me uma ficha gigante nesse momento, que é, claro que não é? Os meus filhos têm emoções, os meus alunos têm emoções, os meus sobrinhos, os meus netos, os meus conhecidos têm, nós todos. Yeah. E começa a ampliar mais. Então, primeiro era só para mim, depois começou a ser para mim e para os meus colegas psicometricistas, e começou a ser para outros terapeutas, e começa a ser para pais, e começa a ser para Pois. todas as pessoas que têm emoções, têm crianças e que querem. Não tem que existir um problema para se jogar o jogo de todo, porque podemos preventivamente dotar e capacitar as crianças de mais ferramentas para lidar com as suas emoções. Completamente. Muitas vezes, até no contexto de terapia, às vezes os pais vêm muito preocupados, especialmente quando estamos a falar de coisas de déficit cognitivo ou de algum tipo de deficiência, não é? Sobre o futuro, sobre a autonomia, sobre o que é o futuro. E muitas vezes o meu foco, entre outras coisas, é muito este lado das competências sociais e socioemocionais, se quisermos, porque a certa altura chego a dizer que é, independentemente do que venha a ser o futuro do ponto de vista profissional, há Uhum. uma coisa que vai ser sempre existente, que é, vai ter que se relacionar em sociedade, Exatamente, era o que eu estava a pensar. não é? E se tiver mais pessoas com ele, se ele se der bem com as pessoas, se ele conseguir, opa, sei lá, ser mais tranquilo possível, as outras Sim, pessoas também vão ajudar os pais, de alguma forma, não é? sim, Porque vão sim, aliviar alguma carga por vezes. por um Para não lado. serem só os pais sozinhos com o miúdo porque têm Uhum, ou vergonha, ou porque, não sei, pode surgir alguma uhum, coisa, não sei o que é que podem sentir, ou culpa, uhum, ou frustração, ou porque uhum, é a mim, porque é o meu filho. E uhum, então normalizar um pouquinho tudo isto, criarmos uma sociedade mais consciente em relação a isto, mais, hum,
como é que se diz? Adaptada também, não é? Uhum, uhum. Adaptada a À este tipo, inclusão, estás a falar exatamente, uhum, uhum, inclusiva neste tipo uhum. de dinâmicas, de pessoas com estas perturbações, que acaba por ser muito mais leve para a pessoa, para o Sim, indivíduo em si, para os sim. pais, para os pares E para o futuro da e para o pessoa enquanto futuro, certo? indivíduo, que é, eu Sim. posso ser auxiliar de, sei lá, de cozinha, posso conseguir ser auxiliar de cozinha, ou posso ser auxiliar de uma lavandaria, o que for, ok? Epá, Ou ser o que for, mesmo, ou yeah, ser um e é que eles têm engenheiro, um ok? potencial Um, enorme. mas ainda assim, muitas vezes o que acontece é que depois, e estou a falar com crianças com desenvolvimento atípico, mas também o típico, os nossos Uhum, filhos, os miúdos que nós pois. acompanhamos e conhecemos, independentemente daquela pessoa vir a ser a profissão A ou a profissão A mais B, ele vai ter que saber se relacionar com as pessoas, porque Pois. ele só vai viver em sociedade, Ó não Sara, é? e quantos pais é que sabem que o filho não tem nada, não se Uhum, preocupam, e o filho depois ou é um gandul, entre aspas, uhum, ou é um, sei lá, um mitra, como nós uhum. chamamos aqui, pá, estás a perceber? Vão-se perdendo ao longo do caminho. E eles não tinham nenhum motivo para se perderem, Sim, entre aspas. sim, sim. Talvez não desenvolveram foi as competências, como Uhum, estavas a falar ainda agora, competências socioemocionais, não é? uhum, E uhum, que permitam ele lidar bem, saber sim, escolher com quem é que se dá, uhum. perceber, porque o nosso ambiente influencia muito, o nosso peer group, que era aquilo que tu estavas a falar, epá, brutal. Então, mas vai, continua a tua história. Na Sim, certificação, sim. começou a ver Começou a esse. ampliar, não é? A ampliar o espectro, não é? Afinal, aquilo Uhum, deixou de ser só para mim, Sara, em contexto de quatro paredes do gabinete, e passou a ser para muito mais pessoas. E, portanto, aí começou-me a fazer sentido, e por isso é que eu quero muito dar sempre esta ideia de que isto não surgiu porque sou muito fixe a Quanto fazer as tempo? coisas. Quanto Não, de tempo é que todo. levou? Olha, o processo todo, desde que eu comecei a pensá-lo antes da pandemia. Não, mentira. Eu comecei a pensá-lo, ele foi lançado no ano passado, portanto, eu comecei a pensar em dezembro de 2020, ok? Dezembro, novembro, dezembro de 2020, comecei a ter uma Uhum. ideia, e não era nada assim, não era, Pois, era pois, um pois. mega tabuleiro, Isso é que com é mesmo fixe. ponteiros e com Yeah. imensas coisas, ok? E depois Tipo comecei, sabichão. sim, exato, tipo, então, um tabuleiro com e depois que tinha uma rodinha, não sei o quê, e depois comecei a pensar, certo. E comecei a investigar, como eu te disse, eu só gosto de ser terapeuta, portanto, a parte de logística, organização e gestão. Deixaste para o Dário. Exato, também, mas no início tive muito procurar o que é que eu não fazia ideia do que é uma gráfica, o que é uma ilustradora, o que é uma Uhum. designer a fazer este tipo de coisas, não é? Portanto, foi um processo ainda de, sei lá, uns 3 meses até conseguir encontrar as pessoas pronto, fazer o contrato com essas pessoas, não é? Depois foi mais não sei quanto tempo para poder lançar o jogo. E eu, olha, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos foi fazer um crowdfunding para conseguir lançar Uhum. o jogo e minimizar um bocadinho os possíveis riscos disto não correr bem, não é? Certo. Portanto, de ter ali um budget que nos permitia estar mais tranquilos. Ok, se não correr bem, foi uma experiência e adapta-se, não é? Mas que foi um processo, não é? Inicialmente, por isso é que eu digo que isto não é do Do dia nada. para a E eu noite. própria tive que desconstruir algumas barreiras que eu tinha dentro da minha cabeça, às vezes sem ter muita consciência delas, para conseguir a ideia de fazer um crowdfunding. Para mim, no início era, mas porquê é que eu vou fazer Vou um pedir dinheiro às crowdfunding? É pessoas e isso, assim. não, né? E foi Aí, desconstruir a ideia de que, e o Dário já tinha feito a certificação, e tu também, não é? Portanto, vocês já teriam este olhar antes de mim, mas esta ideia de estás a permitir que as pessoas contribuam para uma coisa que lhes faz sentido também, exatamente. enquanto amplo espectro de capacitar as crianças desde cedo para a consciência sobre as suas emoções. Então, todo esse processo, depois o jogo foi lançado em setembro do ano passado e neste momento vamos para a terceira produção do jogo. Está a ser assim incrível. E Parabéns, parabéns, que bom. sim, e está a ser muito transformador naquilo que também é para mim aquilo que era a ideia de quem sou eu para, ou será que tenho o conhecimento e os Era isso recursos que para, yeah, não queria é? te perguntar uma coisa que é: quem era a Sara antes do Uhum, planeamento e quem é agora a Sara depois de ter passado por todo este processo de criação, de lançamento, de ver as coisas já acontecerem, se calhar o que era uhum, algo que estava na tua cabeça a materializar-se? uhum. Como é que tu eras e o que é que tu ganhaste, digamos assim, ao fazer Ah, este processo?
Olha, mesmo que tivesse corrido muito a mal e que o Yeah. suplemento tivesse sido uma falha, eu teria ganho competências do ponto de vista pessoal, ok? Uhum. E quando falamos de competências pessoais, falamos daquilo que são as competências que nos permitem ser pessoas, independentemente, novamente, do sítio onde nós trabalhamos ou da nossa profissão. Yeah. Ser pessoa não é profissão. Ser pessoa é Yeah. ser É pessoa, ser é pessoa. relacionar-se, E que tu és em é todo um o ser lado. relacional, Uhum. certo? Yeah. E, portanto, do ponto de vista de ser pessoa, hum, deu-me muito mais confiança sobre aquilo que pode ser, por um lado, aquilo que eu posso conseguir criar e fazer, Uhum. mas também havia um lado de mim que eu gostava muito de contribuir de alguma forma para uma maior, ao maior conhecimento da psicomotricidade. E é fantástico quando tu consegues de repente ter uma reportagem na RTP num horário fantástico em que te falam de psicomotricidade, embora não se saiba dizer muito bem a palavra psicomotricidade, E mas a é malta tem falado. sempre uma Qualquer coisa. psicomotriz. E é falado, e portanto, Que se lindo. pensarmos, se eu pensar neste lado que eu queria muito alcançar, isso estava alcançado por si só, com a criação de o destruir barreiras que eram limitadoras, aquela coisa das crenças limitadoras, são verdade, existem, nós não temos muitas vezes consciência delas, por isso é que é tão importante um processo de autoconhecimento, seja pelo coaching, seja pela psicoterapia, seja Tranquilo. pelo que for, não é? Yeah. E dizer-te também que não só o produto externo que vocês veem, que neste momento é só um jogo de cartas, malta, isto é só um jogo de cartas, só que tem outras coisas à volta, não é? Mas o material físico é tão básico como um jogo de cartas que deve existir há milhares de anos. Pois. Mas inicialmente isto estava tudo muito psi, imagina, era Yeah. tudo uma dinâmicas muito de reflexão e de pensar sobre e o corpo e o Como é que tu, movimento e a ação. como é que tu arrancaste para fazer? Olha, eu sabia que queria alguma coisa nesta linha das emoções e nesta vertente da psicomotricidade mais relacional ou emocional e não só focada na parte do movimento ou do Certo. motor, não é? Que há pouco Uhum. falávamos. Um, Portanto, eu arranquei com um conjunto de atividades ou dinâmicas que não eram tão um jogo de ganhar e de perder, era muito mais, lá está esta coisa do movimento, de como é que o meu corpo fica quando, a alegria, vou andar de uma forma como se estivesse com muita raiva, ou vou usar o tom de Mas voz como se fosse não sei o quê. deixa-me fazer-te esta pergunta. Diz Era mais isso. isso que eu queria, que era quando é que te deu o clique de tirar daqui e pôr Ok, já aqui? percebi. Estás a perceber? Ok. Estou a perceber, Quando é estou a que deu perceber. esse clique? E como é que tu Olha, conseguiste? Porque imagina, acredito que há muitas pessoas que estão aqui a ver que possam ter várias ideias, inclusivamente eu, e que hum, por vezes derivada a limitações ou crenças ou alguma coisa que me está a bloquear de eu entrar em ação. certo. O que é Uhum. que foi chave? Olha, eu acho que foi chave, e isto pode parecer tonto, mas eu acho que foi chave, por um lado, ter aparecido uma pandemia, o que é só, eu vou explicar, ok? Obviamente que ninguém quer que isto aconteça. O que é que acontece? Foi numa fase em que, no primeiro confinamento, tudo fechou, Pois. inclusivamente as clínicas, no segundo já não, mas num primeiro tudo fechou. Tudo fechou e faz com que, de repente, reduza brutalmente, e também aconteceu de certeza, no vosso contexto, aquilo que era o rendimento. E, portanto, houve muito mais tempo para eu tenho que adaptar. E em conjunto com uma colega começámos a fazer cursos online. Foi o primeiro Eu produto que nós lembro-me. lançámos em conjunto. Uau. E uma coisa que nos protegeu muito às duas, que era ambas tínhamos esta dificuldade de fazer uma coisa sozinhas, e estávamos com este receio, este desconforto, não é? Porque uma exposição, ou... Antes, eu nem tinha página nessa altura, Yeah. sabes? Quando em 2020 eu nem página tinha, porque quem sou eu para escrever sobre psicomotricidade? Há pessoas que sabem tanto mais disto do que eu, quem é que eu... Começou aí, depois de lançar os cursos, começar a perceber que aquilo que nós fazíamos estava a ter impacto nas pessoas, estávamos a chegar aos pais, a educadores de infância, a professores, ok? Inclusivamente a profissionais de saúde. E a partir daqui ficou o bichinho de, mas eu agora gostava de lançar uma coisa sozinha. Top, Não top, só top. dependente de, porque, e se calhar muitas pessoas que nos estão a ver podem sentir isto, eu até sinto que tenho competências para, não acredito imenso, mas até gostava de, ou gostava de fazer, mas o que é que eu vou fazer? Ou, então, mas como é que eu Será faço, que não eu é? vou. Yeah. Pronto. E então, uma das coisas-chave foi isto, iniciar de uma forma, num conforto um bocadinho maior e não, Uhum. de repente, numa zona totalmente Mudar. desconfortável, não é? Certo, certo, certo. Portanto, primeiro foi uma coisa mais contida, em que o primeiro produto foi uma coisa mais em conjunto. Depois
as pessoas à volta também se entusiasmarem com esta ideia. Então esta ideia começou a ter, se calhar, dentro de mim até um maior valor, que não é só uma ideia disparada, porque ideias tenho muitas e depois, não é, saiu esta agora e correu bem, mas fazia sentido para as outras E pessoas. fizeste para que corresse bem. Construção, sim. Mas sim, também acho que sim. fizeste para que corresse bem, porque eu acho que quando nós queremos mesmo algo, nós... Sim, e imagina, claro que agora foi muito simplista, mas posso só dar um exemplo muito prático e isto durante algum tempo não correu dentro daquilo que era o meu expectável de bem. Pois. Eu disse, tenho O alguma teu necessidade de certeza, perfeccionismo. né? Eu quero muito que as coisas sejam, que ficam bem feitas, eu sou muito organizada e cumpridora com as coisas já que me proponho. Então, posso dar o exemplo de que a pessoa que ilustrou o jogo não era de Portugal, era do Brasil. Eu de repente não posso pegar no carro e ir ao Brasil, não é? Claro. Portanto, estava dependente dos timings dessa pessoa e os timings eram ultrapassados com um mês. Imagina, tinhas que entregar hoje, dia 23 de março, e era-te entregue 5 de maio. Pois. E eu, neste tempo, o que é que eu fazia? Já tinha pago, não podia ir atrás da pessoa para o Brasil, não é? Portanto, e as coisas, ok, não correram todas idealmente. No entanto, a ideia é, ok, o que é que tu podes fazer para ajustar? Há coisas que não dá para fazer, portanto tens mesmo que esperar que aconteça algo, mas é o persistir de alguma forma e não desistir pelo caminho, porque isto não vai ser exatamente como eu desejei, como eu imaginei, não é? Muito eu acho que é bom. um bocado esse também a ferramenta. Parabéns, Sara. Obrigada. Parabéns. Olha, há assim alguma mensagem que tu gostasses de deixar à malta? Só para nós terminarmos aqui. Sim. O que é que Olha, alguma mensagem que tu gostasses de deixar? Se calhar terminando com esta ideia, uma das coisas que eu acho que podemos começar a pensar é, da mesma forma que nós começamos a ensinar as crianças desde muito pequenas sobre alimentação saudável, não é? O que é bom, o que é que não é bom de comer, ou para a prática de exercício físico, porque o corpo nasceu para estar em movimento e não para estar parado, de igual forma é fundamental desde cedo as crianças estarem mais conscientes sobre as suas emoções e sobre aquilo que sentem e que nós sejamos modelos disso acontecer. Boa. No sentido em que não podemos exigir a uma criança às vezes tenho pais em inglês, ele não me diz nada, ele não me conta nada. E depois estamos a falar de uma pessoa que contém as suas emoções, que não se pode dar ao luxo É igual. de ficar triste e é igual, não é? Tem o mesmo Queixa-se padrão. do filho, mas é o mesmo padrão. E o filho, obviamente, não por uma coisa incutida verbalmente, mas pelo modelo, vai repetir, não é? Portanto, eu acho que, em primeira linha, é a ideia se nós efetivamente podemos ser modelo, podemos dizer coisas como: estou a perceber, parece-me que tu estás triste, queres falar com a mamãe ou com o papá sobre isso, o que aconteceu? Ou, olha, sim, olha, eu hoje também estou um bocadinho irritada, porque chateei-me lá com um colega no trabalho, por isso é que a mamãe te respondeu desta maneira. Ou eu estou a falar em contexto de pais, mas Sim, mas é no fundamental, sentido em claro, que para nós eles podemos. perceberem. Sim, e que muitas vezes os miúdos estão altamente aflitos com o que estão a sentir e ainda por cima com isso, com medo de que podem dizer ao pai ou à mãe ou o que for, à pessoa que for, e que isso ainda possa, por um lado, vai obrigar a que fale do tema e falar do tema para a cabeça das crianças é ok, vou continuar a pensar sobre isto e a sofrer porque vou falar outra vez do tema e portanto coíbem-se de o dizer. Pois. Ou por outro lado, esta ideia de que dizer ao outro vai preocupar muito os pais e depois Pode causar não, problema, claro que não. não é? Portanto, Boa. é sermos modelo, por um lado, desta leitura emocional e da linguagem emocional que podemos dar às crianças, e quanto mais cedo, embora eu coloque o jogo para os 4 anos, mas quanto mais cedo conseguirmos que no dia a dia isto nos saia de uma forma tão lógica como dizer: olha, está a chover, é dizer: olha, parece-me que estás tão feliz com isto que aconteceu, boa, olha, fico mesmo feliz contigo também, não é? E dar-lhe este modelo. É uma criança que vai aprender ao longo do tempo a usar também esta linguagem para se expressar e para comunicar e regula melhor o seu comportamento porque é mais capaz de passar a outra mensagem daquilo que está a sentir e de Muito empatizar bem. com o outro. Eu acho que é um Muito bocadinho por bem, muito bem. E Sara, só para nós finalizarmos, aí. estamos no Alpha Talks, então eu considero-te uma alfa e diz-me tu, para ti, o que é ser uma alfa? Isso é uma pergunta curiosa. A Sara dá um ano que perguntava já há bocado, dizia: eu acho que não devia Acho que aqui. não sou, se calhar, não é? Sim, não devia Eu aqui. acho que toda a gente tem um alfa aí dentro, é preciso Eu acho que sim. fazer. É potenciá-lo, não é? É capacitá-lo. Eu acho que o que é preciso é
haver dentro de nós a ideia de que tanto é possível o outro fazer como eu fazer também. E, portanto, a ideia de todos nós somos bons, de facto, em determinada coisa. Quanto mais não seja em ser, não seja numa tarefa, mas sou muito boa a ajudar a minha vizinha. Opa, sei lá, qualquer Uhum, coisa, sou sim, muito sim. boa a ser pessoa. Sou muito boa, ou se calhar posso ser melhor a fazer isto do que aquilo, mas nós todos temos competências dentro de nós e, portanto, eu acho que um alfa é aquela pessoa que, por um lado, trabalha em si para ver essas capacidades, essas competências e trazê-las para o mundo, não é? Nesta ideia um bocadinho mais ampla do que ser só dentro de si. E é um caminho muito mais feliz também, acho eu. Sim, que lindo. Sara, Uhum. muito bom, muito bom. Boa. Muito obrigado por Uhum. este Alpha Obrigada. Talks. Sim. Malta aí em casa, quem nos está a ouvir e a ver, muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram, vão seguir a Sara nas redes sociais, Sara Duarte Psicometricidade. Podem pôr um gosto, podem comentar, nós também vamos interagir convosco. E olha, têm o Playment, podem adquiri-lo, também já sabem Uhum. onde é que podem adquirir. Sim. Aproveitem e olhem, é isso. Espero que tenham gostado, aproveitem estes conteúdos e é isso. Um grande beijinho, um abraço Obrigada. e até à próxima. Obrigado, Beijinhos. Sara. Tchau, tchau. Adeus. Tchau,